Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu xamã da especialização de elemental, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. Meu link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? То брудер, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico e intermediário para xamã da especialização de elemental. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes. Isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gosta muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de elemental? Eu fiz aqui um top 4, onde em primeiro lugar eu recomendo versatilidade, em segundo, crítico, em terceiro, aceleração e em quarto, maestria. Inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. A versatilidade aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e também as suas curas. A aceleração aumenta a sua velocidade de lançamento de feitiços e reduz o cooldown de algumas habilidades. O crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano, e a maestria eu vou explicar em breve. Certo, vamos começar pelas habilidades de classe que todos os xamãs têm que vão ter algum impacto na rotação de dano, ou que eu sempre gosto de recomendar por alguma importância que eu considero de pelo menos vocês terem um conhecimento. Vamos começar então pelo Totem Capacitor. Evoca no local selecionado um totem que reúne energia elétrica do ar e explode depois de 2 segundos, atordoando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. Recarga de 1 minuto. Essa é a nossa habilidade de atordoar. É um atordoar em área, atordoa todos os inimigos ali numa pequena área, durante 3 segundos, porém tem uma recarga um pouco longa, 1 minuto. Rajada de vento. Quebra a concentração do alvo com uma rajada de vento, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço daquela escola seja lançado por 3 segundos. Recarga de 12 segundos. Essa é a nossa habilidade de interromper. É sempre bom a gente ter o costume de interromper feitiços. Então, essa é a nossa habilidade de interromper aí, é muito boa. Tem uma recarga muito curta comparado a outras classes. Temos a habilidade Raio. Lança um raio contra o alvo, causando X de dano de natureza e gera 8 de voragem. É uma habilidade que gera nosso recurso, que é o recurso de voragem. Ela vai ser presente na rotação também. Temos Heroísmo. Aumenta em 30% a aceleração para todos os membros do grupo e raid por 40 segundos. Aliados recebendo esse efeito se tornam exaustos e não podem se beneficiar de heroísmo ou distorção temporal novamente durante 10 minutos. Então uma habilidade de burst que vai aumentar aí bastante, em 30% a aceleração de todo mundo, mas você não pode se beneficiar disso durante 10 minutos. Temos Escudo de Raios. Envolve-se em um escudo de raios por 30 minutos. Inimigos em combate corpo a corpo têm 100% de chance de receber X de dano de natureza e 100% de chance de gerar 5 de voragem. Só um escudo elemental pode estar ativo no xamã por vez. Vamos lá. Em conteúdo solo, essa habilidade até tem um pouco mais de utilidade, porque provavelmente você vai iniciar a luta com algum inimigo, o inimigo corpo a corpo vai bater em você, então você devolve uma pequena parcela de dano para esse inimigo. Já em conteúdo de raid, vai ser um pouco mais difícil, porque teoricamente, como você é um personagem de ataque a longa distância, supõe-se que você não vai ficar dando mole ou não vai entrar em contato com frequência com inimigos corpo a corpo, já que o tanque vai segurar a ameaça desses inimigos. Mas vale a pena você saber e não faz mal você deixar essa habilidade ativa em você. Tem uma recarga de 30 minutos para você usar de novo, no caso a duração dela, né, de 30 minutos, então usar também não vai fazer mal para você. Temos Elemental da Terra. Evoca um elemental maior da Terra para proteger você e seus aliados por 1 minuto. Essa habilidade é o seguinte, esse elemental ele é mais para tancar. Então assim, se você está fazendo conteúdo solo, ele vai causar ali também uma fonte de dano extra, mas ele é mais para tancar, proteger e etc.
Se você usar na raid, pode ser um pouco problemático porque ele pode roubar a ameaça do tanque do grupo. Então não recomendo muito, a não ser que seja uma necessidade para ajudar o grupo. Temos choque gélido. Gela o alvo com poder gélido, causando X de dano de gelo e reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 6 segundos. Temos choque flamejante. Calcina o alvo, causando X de dano de fogo e mais X de dano de fogo ao longo de 18 segundos. É um debuff que a gente tem, que um dot na verdade, né? A gente vai causar dano de fogo ao longo do tempo no inimigo. Arma de labaredas. Imbui sua arma no elemento do fogo por 1 hora, fazendo com que cada ataque cause mais X de dano de fogo. É um encantamento de fogo que é sempre bom a gente manter ativo. Tem a duração de 1 hora, então você não vai precisar ficar aplicando toda hora. E qualquer coisa extra de dano é bom pra gente, então é bom sempre manter ativo aí na nossa arma. Agora vamos para as habilidades específicas da especialização de elemental, começando pelas passivas. Torrente de lava. O dano ao longo do tempo do seu choque flamejante tem 10% de chance de concluir a recarga restante de estouro de lava e fazer com que o próximo estouro de lava seja instantâneo. Então vamos lá. A gente usou choque flamejante no alvo. O dano que a gente vai causar ali sobre o tempo tem 10% de chance de concluir a recarga de uma outra habilidade que é estouro de lava e fazer com que ela seja instantânea. Então é isso, ela potencializa aí passivamente essa habilidade. Temos a maestria, sobrecarga elemental. Seus feitiços, raio, impacto elemental, auge de fúria, estouro de lava e cadeia de raios terão X% de chance de serem lançados novamente no mesmo alvo, causando 85% do dano normal e gerando menos voragem. Ou seja, quanto maior a nossa maestria, maiores as chances da gente fazer com que essas habilidades que eu citei sejam lançadas novamente no mesmo alvo. Então eu usei uma habilidade dessas aí num alvo, tem chance de que ela seja lançada novamente naquele alvo, causando 85% do dano normal. Não vai causar a mesma quantidade de dano, vai causar um pouquinho a menos de dano. Temos Fúria Elemental. Os acertos críticos dos seus feitiços de dano e cura causam 250% do dano e de cura em vez de 200. Então, por exemplo, os acertos críticos dos meus ataques, ao invés de causar o dobro do dano, vai causar 2,5%. Né? Ao invés de 200%, causar 250%. Quanto mais crítico, melhor, porque a gente vai causar aí tem esse benefício de que os nossos acertos críticos causam mais dano do que o normal, né? Então é um bom atributo pra gente o acerto crítico. Temos Tempestade Relampejante. Essa é uma habilidade que eu vou explicar mais pelo efeito utilitário dela, mas ela não vai entrar na nossa rotação de dano específico não. Tempestade Relampejante. Evoca um raio dos céus, causando X de dano de natureza a todos os inimigos em um raio de 10 metros, reduzindo em 40% a velocidade de movimento deles por 5 segundos e os repelindo para longe do xamã. Pode ser utilizado sob atordoamento. Então é o seguinte, nessa situação aqui, se por um acaso você está numa raid, numa masmorra, tem conteúdo solo. Se por um acaso o tanque perder a ameaça e os inimigos forem para você, você pode usar essa habilidade para você, e você for, até mesmo se você estiver atordoado, você usa essa habilidade para você se livrar deles e correr para longe ali do perigo. Então é só uma recomendação assim, mas ela não vai entrar na sua rotação de dano não. Temos Graça do Andarilho Espiritual. Evoca a orientação dos espíritos por 15 segundos, possibilitando a movimentação durante o lançamento de feitiços do xamã. Pode ser lançado durante o lançamento de outros feitiços, tem uma recarga de 2 minutos. Ela não entra na nossa rotação de dano, mas ela pode ter impacto no nosso dano sim. Por exemplo, se em algum momento da raid ali você precisar lançar feitiços, mas você precisa se movimentar, é interessante que você use essa habilidade para você não deixar de causar dano. Então assim, você precisa se movimentar com frequência e você está deixando de atacar. Então você, nesses momentos assim, é importante que você use essa habilidade, aí você continua lançando os seus feitiços enquanto você corre. Não entra na rotação de dano, mas é bom você ter conhecimento dessa habilidade para essas situações. Temos Estouro de Lava. Lança lava incandescente contra o alvo, causando X de dano de fogo. Estouro de lava sempre acertará criticamente se o alvo estiver afetado por choque flamejante. Gera 10 de voragem e tem um máximo de 2 cargas. Recarga de 8 segundos. Essa habilidade ela é muito importante, inclusive por ela ter uma sinergia muito forte com a nossa passiva, que é o Fúria Elemental. Lembra que os nossos acertos críticos, ao invés de 200%, causam 250%?
O estouro de lava, ele sempre vai causar 250% a mais de dano, porque ele vai ser crítico, desde que você utilize ele quando o alvo estiver sob efeito de choque flamejante. Então, qual é a parte importante aqui para você prestar atenção na sua rotação? Sempre mantenha choque flamejante no alvo, e você só vai usar o estouro de lava enquanto o alvo estiver com o choque flamejante. Se por um acaso acabou, renova o choque flamejante, depois você utiliza o estouro de lava. Então você está perdendo uma sinergia muito forte com a Fúria Elemental. E tem um outro ponto aqui. Eu falei de uma outra passiva que era o Torrente de Lava, e tem chance dela procar e fazer com que seu estouro de lava seja instantâneo. Sempre que o estouro de lava procar essa passiva e deixar que o estouro de lava seja instantâneo, se ainda estiver com choque flamejante no alvo, você usa, que vai aumentar bastante o dano que você causa naquele inimigo. Temos Elemental do Fogo. Convoca um elemental maior do fogo para disseminar a destruição entre os seus inimigos por 30 segundos. Enquanto o elemental do fogo estiver ativo, choque flamejante causa dano 25% mais rápido e choques flamejantes recém-aplicados duram mais 100%. Beleza, esse elemental tem uma recarga menor, tem de 2 minutos e meio. Beleza, esse elemental ele vai fazer o seguinte. O outro elemental ele era mais voltado para defesa, o elemental da terra. Esse aqui já é um elemental voltado para dano. Então, sempre que a recarga dele concluir, é interessante que a gente utilize ele de novo. Além dele causar dano ali, ele potencializa a nossa habilidade, que é o choque flamejante. Vai fazer com que ela cause dano mais rápido e que os choques flamejantes que a gente aplicar recentemente, os novos, eles durem mais 100%. Então, ele potencializa bastante o nosso choque flamejante. É uma habilidade bem importante para a gente utilizar. Por último, nós temos o Choque Terreno. É uma habilidade que consome voragem e causa uma grande quantidade de dano. Golpeia instantaneamente o alvo com força de choque, causando X de dano de natureza. Então, basicamente, a gente vai reunir voragem e vai gastar voragem com essa habilidade de alvo único. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, vamos para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Da primeira linha nós temos Fúria Telúrica. Seus feitiços de dano convocam a terra ao redor de você para ajudá-lo por 6 segundos, causando repetidamente X de dano de natureza no último alvo que você atacou. É uma habilidade que é passiva. Conforme a gente vai atacando, a gente vai convocar ali um pedaço de terra, umas estacas de terra, que vão atacar o alvo ali durante 6 segundos. Causando repetidamente X de dano de natureza ao último alvo que você atacou. Resumindo, é isso, uma fonte extra passiva de dano ali no inimigo. Na segunda opção nós temos Eco dos Elementos. Estouro de lava passa a ter 2 cargas. Efeitos que concluam a recarga restante dela passam a conceder uma carga. Ou seja, os efeitos passivos ali que vão concluir a recarga dela, dessa habilidade, passa agora a conceder uma carga extra. Em terceiro, nós temos a Descarga Estática. Descarrega o excesso de energia do escudo de raios, causando X de dano de natureza a um inimigo até 40 metros a cada 5 segundos por 3 segundos. Alvos com choque flamejante têm preferência. Dessa linha de talentos, a melhor opção para a gente seria o Eco dos Elementos, em questão de dano de alvo único. Então essa é a primeira recomendação que eu faço para vocês. Caso vocês prefiram uma segunda opção, a Fúria Telúrica funciona muito bem também. Então essa fica a minha segunda recomendação, caso vocês não queiram o Eco dos Elementos, mas essa com certeza é a melhor opção de alvo único pra gente, o Eco dos Elementos. Então fica aí essa recomendação. Da segunda linha de talentos nós temos Tremor Secundário. Choque Terreno e Terremoto, que é uma habilidade daniária que eu não citei, tem 25% de chance de restituir toda a voragem gasta. Ou seja, quando você usa uma dessas habilidades, tanto o Choque Terreno quanto o Terremoto, tem uma pequena chance ali que você tenha uma restituição ali, né, o valor que você gastou em voragem volte para você. Em segundo lugar, temos Choque Ecoante. Eletrocuta o alvo, causando X de dano elemental e criando um eco ancestral, fazendo com que o seu próximo feitiço de dano ou cura seja lançado outra vez 1 segundo depois, sem custo nenhum. Vamos lá. Você utilizou essa habilidade, Choque Ecoante. Vai causar uma pequena quantidade de dano e vai criar um eco ancestral. Ele vai fazer com que seu próximo feitiço de dano ou cura seja lançado outra vez 1 segundo depois, sem custo nenhum. Então vamos supor,
Você utilizou, só para exemplificar, você usou raio. Ele vai fazer com que você use outro raio novamente sem custo nenhum. Esse é o objetivo desse talento. Tem uma recarga aí de 30 segundos. Em terceiro lugar, nós temos Impacto Elemental. Controla o poder puro dos elementos, causando X de dano elemental e aumentando o acerto crítico ou aceleração em 3%, ou se ele aumentar a maestria, vai aumentar em 6%, durante 10 segundos. Tem uma recarga de 12 segundos e gera 30 de voragem. Esse talento ele causa uma boa quantidade de dano, aperfeiçoa aí seus atributos, tem uma recarga bem curta e ele gera uma boa quantidade do nosso recurso, que é a voragem. Dessa linha de talentos, eu recomendo como melhor opção o Impacto Elemental. Caso você queira uma outra habilidade, caso você não tenha gostado do Impacto Elemental ou por algum outro motivo você quer uma segunda opinião, uma segunda opção, aí eu recomendo o Choque Ecoante, porque ele é muito bom também. Você vai causar uma pequena quantidade de dano, mas o seu próximo feitiço de dano ou cura vai ser repetido, sem custo nenhum. Então, em segundo lugar, eu recomendo o Choque Ecoante. A terceira linha de talentos é de utilidade, então eu vou pular, dar uma lida e ver o que é melhor para você. Da quarta, Mestre dos Elementos. Lançar estouro de lava aumenta em 20% o dano do seu próximo feitiço de natureza, físico ou gelo. Ou seja, toda vez que você lançar o estouro de lava, você vai ter um aumento passivo de dano do seu próximo feitiço de natureza, físico ou gelo. Em segundo lugar, nós temos Elemental da Tempestade. Ele substitui nosso Elemental de Fogo. Convoca um Elemental da Tempestade maior para lançar rajadas de vento que causam dano aos inimigos do Xamã por 30 segundos. Enquanto o Elemental da Tempestade maior estiver ativo, o tempo de lançamento do raio e da cadeia de raios será reduzido em 3% sempre que você lançar raio ou cadeia de raios, acumulando até 20 vezes. Então vamos lá, ele vai substituir o nosso Elemental de dano de fogo pelo Elemental da Tempestade, e toda vez que a gente utilizar aí o raio ou cadeia de raios, vai ser reduzido o tempo de lançamento dele em 3% e tem um acúmulo máximo aí de até 20 vezes, né? Então você vai ficar lançando essas habilidades feito um doido aí. Em terceiro lugar, nós temos Totem de Magma Líquido. Evoca no local alvo um totem por 15 segundos e lança magma líquido contra um alvo próximo aleatório a cada 0,9 segundos, causando X de dano de fogo a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Tem uma recarga de 1 minuto. Dessa linha de talentos, eu recomendo fortemente que vocês peguem o Mestre dos Elementos, porque ele melhora muito a nossa quantidade de dano de alvo único. Esses outros dois talentos, eles são talentos que têm algum uso para dano em área. Caso você não queira mesmo o Mestre dos Elementos, seja lá pelo motivo que for, e queira uma segunda opção, aí eu vou recomendar para vocês o Totem de Magma Líquido mesmo. É uma recarga aí de 1 minuto e ele não substitui o nosso Elemental, então a gente vai continuar tendo Elemental e uma ferramenta extra, mas o dano não é grandes coisas. Então fica aí a recomendação. Da quinta linha de talentos eu vou pular, porque são talentos de utilidade, então dá uma lida e vê o que é melhor para você também. Da sexta nós temos Surto de Poder. Lançar choque terreno também melhora o seu próximo feitiço lançado em 15 segundos. Ou seja, toda vez que a gente lança o choque terreno, a gente vai aprimorar uma dessas habilidades que eu vou citar. Se a gente utilizar choque flamejante, o próximo lançamento também aplica choque flamejante a um alvo adicional em um raio de 8 metros do alvo. Ou seja, vai fazer com que, ao invés de causar o debuff, o dot na verdade, em um alvo, cause em 2. Vai pegar um alvo ali adjacente. Se for o raio, seu próximo lançamento causa de 1 a 3 sobrecargas elementais adicionais. Se for estouro de lava, reduz a recarga do elemental do fogo em 6 segundos. Se for o choque gélido, congela o alvo no lugar por 6 segundos. Ou seja, vai prender ele ali no lugar durante 6 segundos. Esse é o surto de poder. A segunda opção, Elementalista Primivo. Seus elementais de terra, fogo e tempestade são extraídos de elementais primeiros, 80% mais poderosos do que elementais normais, com habilidades extras, e você ganha controle direto sobre eles.
Ou seja, vai aparecer um controle ali de algumas habilidades dele que você vai poder utilizar quando você quiser. Esse seria o caso. Ele vai potencializar os nossos elementais, né? Deixando eles 80% mais fortes. A última opção seria Auge Fúria. Lança gelo sólido no alvo, causando X de dano de gelo e fazendo com que seus próximos 4 choques gélidos causem 300% a mais de dano e gerem 8 de voragem. Gera 25 de voragem. Essa habilidade ela é muito boa. Vamos lá. Além dela ter essa geração de voragem para você gastar lá depois com o seu choque terreno, você causa uma quantidade... tem uma recarga baixa também, 30 segundos. Causa uma boa quantidade de gelo no inimigo e faz com que os seus próximos 4 choques gélidos causem 300% a mais de dano e ainda gerem 8 de voragem. É uma habilidade que você vai causar uma boa quantidade de dano, somando ela e os próximos 4 choques gélidos, e ainda gera bastante voragem nesse processo. Dessa linha de talentos, eu vou recomendar para vocês o Auge Fúria. São duas as recomendações que eu vou fazer. Ou seria o Auge Fúria ou Elementalista primeiro. No caso do Auge Fúria, ela sinergiza muito bem com o Mestre dos Elementos, que é um talento passivo que a gente pegou, da 4ª linha. Por quê? Quando você lança Estouro de Lava, aumenta em 20% o dano do seu próximo feitiço de natureza, físico ou gelo. Então ele comba muito bem com o Auge Fúria. Você pode inclusive primeiro utilizar o Estouro de Lava, que é na verdade a ordem da rotação. Usar o Auge Fúria, utilizar o... ele já vai causar mais dano ainda. Você utilizando de novo o Estouro de Lava, você já vai utilizar o seu próximo choque gélido com mais dano. E se por um acaso procar passiva que recarregou ali o seu Estouro de Lava, você pode ficar fazendo um combo entre o choque gélido potencializado. Depois que acabar suas cargas de Estouro de Lava, aí beleza. Você vai utilizar o choque gélido de forma normal, já que não tem como você causar esse dano a mais. Mas você vai utilizar esse combo e vai causar mais dano ainda. E gerar mais voragem ainda para você. Caso você prefira uma segunda opção ou ache que isso vai ser um pouco complicado para você para gerenciar, que de fato requer um gerenciamento. Se for o caso, aí eu recomendo em segunda opção você pegar o Elementalista primeiro, porque vai ser, de qualquer forma, uma melhoria passiva e vai também ser boa para você. Não é um talento ruim, é um talento bom. Como segunda melhor opção eu recomendo para você, até se você é iniciante e está confuso. Mas se você quer um aumento maior de dano, o Auge Fúria vai conceder esse aumento melhor para você. E tem uma recarga baixa, 30 segundos. Da última linha de talentos nós temos Poder Ilimitado. Quando seus feitiços causam uma sobrecarga elemental, você ganha 2% de aceleração por 10 segundos. Ganhar uma aplicação não renova a duração. Ou seja, toda vez que a gente ativa a nossa maestria, a gente ganha 2% de aceleração por 10 segundos. Só que ganhar uma aplicação nova não vai renovar ali a duração. Então, você ganha uma pequena quantidade aí de aceleração por 10 segundos só. Em segunda opção, nós temos o Guardião da Tempestade. Carrega-se com raios, fazendo com que os próximos 2 raios causem 150% a mais de dano, além de fazer os 2 próximos raios ou cadeia de raios serem instantâneos e ativarem uma sobrecarga elemental em cada alvo. Tem uma recarga de 1 minuto, ou seja, você utilizou essa habilidade, você se carregou. Seus próximos 2 raios vão causar 150% a mais de dano. Além disso, vai fazer com que eles sejam instantâneos e ativem pelo menos uma sobrecarga elemental ali no alvo. Então você vai causar mais um dano ali da maestria reduzido, mas um outro dano extra ali. Em terceiro lugar, nós temos o Ascendência. Transforma-se em um Ascendente das Chamas por 15 segundos, substituindo cadeia de raios por feixe de lava, removendo a recarga de estouro de lava e aumentando o dano de estouro de lava por um valor equivalente à sua chance de acerto crítico. Quando se transforma em Ascendente de Chamas, você lança instantaneamente estouro de lava em todos os inimigos afetados pelo seu choque flamejante, além de definir para 18 segundos a duração dos seus choques flamejantes.
Vamos lá, esse aqui é um talento mais complexo. Tem uma recarga de 3 minutos, é uma habilidade mais de burst. Você vai se tornar um Ascendente das Chamas por 15 segundos, vai substituir as suas algumas habilidades por outras e vai dar uma potencializada também nas suas chances de acerto crítico. Essa aqui é uma habilidade que ela acaba sendo muito confusa e eu não acho que vale muito a pena, principalmente se você está começando. Tem um detalhe ruim que a recarga é alta e o benefício dela é por apenas 15 segundos. Então assim, dessa linha de talentos eu recomendo mais o Guardião da Tempestade. Porque assim, a recarga é de 1 minuto. A cada 1 minuto você vai poder usar 2 raios causando mais uma quantidade maior de dano e de forma instantânea e ainda ativa sua maestria. Então assim, eu recomendaria essa habilidade. Tá? Ela é melhor para a quantidade de dano, pela frequência que você usa e pela facilidade, pela simplicidade. Caso você queira uma segunda opção, aí até o Ascendência tem o seu valor. Mas lembrando que é mais uma habilidade de burst e acaba que ela é um pouco meio confusa. Então fica essa minha recomendação para você. Eu acho que é melhor pegar o Guardião da Tempestade. Certo, agora que eu já fiz a explicação e recomendação dos talentos, vamos para a parte prática. Inicialmente eu vou dizer o que a gente vai fazer, vou relembrar alguns conceitos importantes que é bom a gente ter em mente antes de fazer a rotação. Uma delas é uma passiva que eu vou lembrar pra gente, que é o Torrente de Lava. O dano ao longo do tempo do choque flamejante tem chance de concluir o estouro de lava, concluir a recarga restante e fazer com que ela seja lançada de forma instantânea. Tem uma outra passiva que a gente pegou referente a um talento, que é o Eco dos Elementos, que vai fazer com que esse efeito, quando ela concluir a recarga, conceda uma carga extra. Então vamos lá. Sempre que procar essa passiva do Torrente de Lava, que der uma recarga aí pra gente do estouro de lava instantânea, é importante que a gente utilize. Mas é importante que a gente utilize desde que o choque flamejante esteja ativo no alvo. Se acabar o efeito, renova o efeito e depois usa. É muito importante a gente manter choque flamejante no alvo sempre. Outro ponto. É pouco o aumento de dano pra gente? Mas sempre começa a rotação com arma de labaredas. Potencializa a nossa arma aí durante esse tempo. Usa também o escudo de raios. Por um acaso algum inimigo corpo a corpo te bater, vai tomar um daninho. Heroísmo a gente vai utilizar da seguinte forma. Ou a gente utiliza em um momento específico que o grupo precisar, ou a gente utiliza no começo da luta. Eu vou simular a rotação como se eu estivesse utilizando no começo, mas o uso realmente é situacional. Então a gente manteria já ativado o arma de labaredas, deixar o escudo de raios ativo e iria começar com o heroísmo. Depois de começar com o heroísmo, a gente já ia utilizar o elemental do fogo. Sempre que tiver disponível para a gente utilizar esse elemental do fogo, a gente utiliza. Que além de bater, ele vai dar uma melhoria ali nas nossas habilidades de choque flamejante, fazendo com que ela cause dano mais rápido e dure mais. Então, elemental do fogo. Depois que você chamar o elemental do fogo, você vai utilizar impacto elemental. Vai gerar voragem e vai melhorar os nossos atributos. Depois disso, a gente já coloca o choque flamejante no alvo. Porque antes da gente utilizar o estouro de lava, a gente tem que ter o choque flamejante no alvo. Então a gente usou o choque flamejante. A cada 18 segundos a gente vai ter que repor esse dot no inimigo. Utilizou, a gente vai utilizar o estouro de lava. Muito provavelmente a gente já vai estar com pelo menos 60 de voragem aqui ou muito perto. Se a gente estiver com esses 60, é importante que, graças ao nosso efeito ali de Mestre dos Elementos, depois que a gente lança o estouro de lava, o próximo feitiço de natureza de dano físico ou de gelo vai ter 20% de dano a mais. A gente vai utilizar esse efeito desse talento no nosso choque terreno. O choque terreno gasta 60 de voragem e ele causa um dano instantâneo no alvo de natureza, um dano alto. Então a gente vai maximizar o dano dessa habilidade lá com o Eco dos Elementos. Beleza. Nisso, a gente vai continuar usando o quê? O estouro de lava
Só que a gente tem esse talento aqui do Algefúria. Esse Algefúria causa uma boa quantidade de dano de gelo e gera voragem. Como a gente já gastou voragem aí com o choque terreno, o que a gente pode fazer? A gente usa o Algefúria. Se der para utilizar, porque ainda está com o choque flamejante ativo no alvo, a gente vai utilizar o estouro de lava para potencializar o próximo dano elemental e a gente vai gastar no choque gélido. Esse efeito dos próximos 4 choques gélidos vai aparecer um contador aqui. Ele não fica ali para você gastar a hora que você quer, não. Tem uns 20 segundos. Então você usa pelo menos um potencializado pelo eco dos elementos. Se der para você potencializar outros enquanto isso, você usa outros choques gélidos potencializados. Se não, é bom, você vai gastar eles para você não perder essa janela. E você vai garantir que o seu próximo eco dos elementos potencialize de novo o seu choque terreno. Resumindo, vai ser isso. Entra agora uma outra questão que é Guardião da Tempestade e o uso de raios. Quando a gente tiver gastado de novo esse choque terrenos, a gente vai gastar o Guardião da Tempestade, tem uma recarga de 1 minuto, e vai gastar ele no raio para poder potencializar ele e gerar voragem. As duas habilidades... Tem várias habilidades aqui, na verdade, que geram voragem. Então, o ideal é que a gente não desperdice recurso. Por exemplo, toda vez que a gente tiver 60, a gente vai gastar no choque terreno, de preferência potencializado com o eco dos elementos. Porém, como eu falei, tem o impacto elemental, que tem recarga de 12 segundos, que a gente sempre vai usar. O Algefúria tem recarga de 30 segundos, também gera. O nosso estouro de lava, que a gente vai utilizar com frequência, também gera um pouquinho. E o nosso raio é o que menos gera voragem. Então é o que menos a gente vai usar para gerar voragem. Vai ser mais quando a gente não tiver opções melhores, vamos dizer assim. É a habilidade mais de filler. E o ideal é que a gente utilize sempre o Guardião da Tempestade quando ele recarregar, para a gente poder potencializar aí o dano do raio. Mas o foco da rotação vai ser em gastar a nossa voragem com o choque terreno e com o nosso proc proc não, né? O nosso efeito do Mestre dos Elementos. Essa vai ser a rotação. Pode parecer um pouco confusa, mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, que é para poder maximizar o dano do choque terreno, que é o que a gente tem que causa mais dano. O talento do Algefúria é muito bom pela questão de, depois de potencializar ele, a gente vai potencializar o nosso choque gélido. Então, essas duas habilidades vão ser aí que a gente vai preferir potencializar. Mas vamos para a prática agora, sem falar nada. Eu vou tentar fazer devagar, não tão devagar, mas vou tentar fazer devagar só para vocês poderem ver o que eu fiz, dependendo da situação, do que procar ou o que não procar. Beleza? Vamos lá.
Vocês podem ver que eu dei eu dei a preferência para ficar mantendo o meu talento de eco dos elementos mais prioritariamente ao choque terreno. Mas quando eu consegui fazer aí intercalar um pouco, eu já dei prioridade para o Auge Fúria. Dá para você fazer, requer só um pouco de trabalho, porque querendo ou não, por exemplo, agora eu consegui. Mas mesmo assim eu carreguei eu posso usar o próximo aqui no choque terreno porque eu consegui poder suficiente. O interessante é você sempre, assim, às vezes vai perder um pouco isso, mas o máximo que você puder, você guardar essa sua passiva, tipo agora, pro choque terreno. Mas dá pra você utilizar em outros, por exemplo, agora, Auge Fúria. Dessa vez eu quis usar, mesmo assim eu consigo usar de novo também, ó. Gastei no choque terreno. O ideal é você fazer esse tipo de rotação sem tentar deixar chegar aqui ao máximo. Pode ser um pouco complicado no começo, porque até pegar o jeito você às vezes se enrola. Se na questão do Auge Fúria for te confundir um pouco, pega o talento do Elementalista primeiro, que vai simplificar um pouco a sua rotação. Mas ainda assim, se você conseguir fazer esse gerenciamento aqui, vai dar mais dano para você, só requer um pouco mais de dedo mesmo para jogar. É uma especialização assim que a rotação você precisa ter um pouco mais de dedo, mas também não que seja impossível, etc e tal. É que pegando aqui assim de primeira para mostrar, às vezes pode parecer um pouco pior do que é. Mas no resumo, a gente vai usar aqui o heroísmo ou não, vai lançar logo o elemental do fogo, já gasta logo o guardião da tempestade com seus raios para você já juntar um pouco de voragem. Sempre que tiver disponível o guardião da tempestade, usa ele em conjunto com o raio. Ativa logo o choque flamejante, vai utilizar impacto elemental, vai gastar o estouro de lava só quando o choque flamejante estiver no alvo, e você vai utilizar o combo de estouro de lava para ativar a passiva do talento e gastar com choque terreno. Depois disso você pode, se você não tiver poder aqui suficiente de voragem, você pode até utilizar o eco elemental também, mais focado no Auge Fúria. De qualquer forma, mesmo que você erre vez ou outra o combo do impacto elemental com o choque terreno ou com outra habilidade, não tem problema, porque você vai aumentar o dano de qualquer outra habilidade sua se você, por um acaso, errar essa parte da rotação. Então não tem tanto problema assim. Eu espero ter ajudado vocês, mas caso tenha ficado alguma dúvida, caso não tenha sido didático o suficiente, ou ficou alguma dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários, ou, se preferir um contato mais direto, no Instagram, que é o @aranhaverso. Pode mandar um direct lá, que eu respondo de qualquer forma e tiro qualquer dúvida. Mas, só fazendo a última recapitulação, você vai utilizar o heroísmo ou não, usa o elemental, usa o guardião da tempestade, gasta o seu raio, usa aqui logo o choque flamejante, usa o impacto elemental, usa o Auge Fúria, já pode usar, não tem problema. Aí você vai usar o estouro de lava, gasta, usa outro estouro, gasta logo todos os seus choques gélidos antes que acabe ali o buff, e renova sempre as coisas que voltarem. Tudo que voltar aqui você vai utilizar logo, você não vai perder tempo, para você maximizar as suas habilidades, seja com raio ou com outras habilidades, por exemplo, e dá para ficar só gerenciando, e verifica sempre que o choque flamejante não deixa acabar. Então é tranquilo. É um pouco confuso no começo, sim, eu não vou negar, mas dá para você pegar o ritmo sem muito problema. De resto é isso, só você ficar voltando, refazendo o ciclo, lembrando, tendo em mente sempre que o choque terreno é a sua habilidade que causa mais dano. Então o seu foco de dano de alvo único vai ser ela. Então, beleza, espero ter ajudado vocês e até a próxima. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!